Sejam muito bem-vindos mais uma semana às Escolhas do Metro. Esta semana vamos falar de uma categoria de vinhos do Porto, os Vintage. Já tínhamos falado aqui sobre os LBV e esta categoria já estava aqui em falta há algum tempo. Portanto, para quem não sabe, dentro dos vinhos do Porto, estes vinhos só podem ser feitos na região demarcada do vinho do Porto, que é a região mais antiga, demarcada por Marquês de Pombal em 1756, e este vinho conta com algumas características bem específicas. Portanto, este vinho para já tem que ser de uma só colheita, ou seja, não tem blends de vários anos, ou seja, tem que ser uma colheita de um só ano. Depois as uvas são, o vinho é fermentado, é interrompida a fermentação alcoólica, conforme já expliquei aqui em vídeos anteriores do seu processo, e depois vai estagiar ali vai estar ali 2, 3 anos em cascos de carvalho. Após esses 2, 3 anos ele então é engarrafado e depois então vai para o mercado, após esses anos, estabiliza ali mais um ano ou dois em garrafa e depois vai para o mercado. No meio deste processo ali, mais ou menos entre um ano e meio ou dois, ele vai para o Instituto do Vinho do Porto. De salientar também que este vinho não é filtrado para permitir uma evolução melhor em garrafa, ou seja, este vinho é construído para evoluir em garrafa e então desenvolver os seus sabores secundários e terciários. Ao ir para o Instituto de Vinho do Porto, o Instituto de Vinho do Porto vai analisar as suas características organoléticas, saber se tem cor retinta, se tem corpo, se tem sabores e aromas delicados e se tem os taninos suficientes para ser realmente o vinho do Porto Vintage. Note-se também que nem todas as quintas ou marcas têm interesse por vezes em declarar Vintage naquele ano, ou seja, 2003, que é o caso do vinho do Porto que vos trago aqui este ano, pode não ser declarado em toda a região do vinho do Porto, por não ter características ou por as quintas não terem esse interesse, seja ele comercial, seja de marketing, seja o que for. Portanto, é um vinho com bastante potencial de envelhecimento, é um vinho bastante icónico em Portugal e pode realmente atingir valores astronómicos e tem um potencial de guarda imenso. É também uma das características deste vinho do Porto Vintage que os aromas sendo tão delicados e tão interessantes que o vinho depois de aberto deve ser consumido o mais rapidamente possível, ou seja, no máximo, mesmo com aquelas rolhas de vácuo, mais ou menos uma semana. Enquanto os tawnies, que são oxidados deliberadamente, estão preparados para estar abertos mais tempo, o vintage recomenda-se que seja bebido para já a uma temperatura ali entre os 10 e os 14 graus, 10 é exagerado, mas ali entre os 14 e 16 graus, ele deve ser consumido logo na semana após ser aberto. Portanto, ficam aqui algumas informações sobre uma das categorias mais notáveis dos vinhos do Porto. Para esta semana trago-vos então aqui, para a sugestão, de acordo aqui com o vinho do Porto Vintage, trago-vos aqui então Casa de Santa Eufémia Vintage 2003. A Quinta de Santa Eufémia é um projeto já bastante antigo, que conta mais ou menos com 4 gerações de vinho do Porto, assim como de vinhos tranquilos e azeites na sua quinta, na Quinta de Santa Eufémia, que fica ali na margem sul do Rio Douro, ali um bocadinho a seguir à Régua, ok? Ele tem ali também uma curiosidade, que tem o marco número 27, que foi um dos últimos marcos da primeira fase da demarcação dos vinhos do Porto, feito por Marquês de Pombal, conforme já referi anteriormente. É uma quinta com bastantes tradições ancestrais, ou seja, eles respeitam muito o saber fazer o vinho há muito tempo, mas também aliam as novas tecnologias para extrair o melhor que aquela região lhes traz. Os lagares de granito, o pisapé são algumas destas tradições que ainda se mantêm ali na Quinta de Santa Eufémia. Eles também possuem uma grande vertente de enoturismo, e se vocês forem ver o site deles, além das vistas incríveis típicas do Douro, vão ver que tem uma ampla escolha de fazer provas e visitas nas suas quintas, e eu aconselho-vos a passarem por lá e verem este incrível projeto. No que diz respeito às castas, temos então aqui um field blend de várias castas que são tradicionais do vinho do Porto. Eu já tinha falado ali quando fiz o vídeo do LBV e vou referir aqui algumas: a tinta Roriz, a Touriga Nacional, o tinto Cão, a tinta Barroca e entre outras castas que são muito habituais aqui. É também muito tradição fazer aqui, como já vos disse, também a vinificação em lagares de granito, a pisapé, e depois então eles vão para os balseiros de carvalho, ou os barris de carvalho, as barricas, e depois onde é então interrompida a fermentação com o álcool vínico.
esta maneira de fazer o vinho com as tradições e com algumas tecnologias vão permitir que os vinhos ganhem uma complexidade muito grande e que sejam realmente elegíveis depois quando vão para o Instituto do Vinho do Porto para serem então considerados vintage, que foi o caso deste Santa Eufémia Vintage de 2003. Normalmente, quando se fala em vintages, e associa-se sempre, como já vos disse, é um ano de uma só, ou seja, de uma só colheita, ou seja, em vez de ser um blend, como pode acontecer nos tawnies, neste Rubies e neste caso no vintage, é só de uma só colheita. Esta colheita foi toda feita em 2003, então interessa saber bastante, por vezes, a história desse ano e porque é que esse ano conferiu a estas uvas, que muitas das vezes, que é o caso aqui da Quinta de Santa Eufémia, uvas com 40, 50 anos, ou seja, já com bastante concentração de sabor e já muito habituadas a resistir a todas as doenças, portanto têm umas características únicas. E interessa saber um bocado a história do que é que foi aquele ano. E reza que em 2003 o inverno foi bastante chuvoso quando deveria ser e depois a parte natural, ou seja, começou a ficar bastante seca ali na altura de agosto. E na altura da colheita, fim de agosto, setembro, foi bastante seco e permitiu fazer a colheita de todo o blend das uvas muito equilibrado, e isto permitiu que a harmonização do blend de todas as castas fosse bastante harmonioso e que desse aqui uma qualidade realmente excepcional. Normalmente os vintages, quando saem, este que é uma colheita de 2003, acaba por ser à volta ali de 2005, 2006, acaba por ter as características normais de um vintage, que é a cor retinta, carregada e aqueles aromas bastante fortes. Como já estamos em 2023, ou seja, 20 anos depois desta colheita, este vinho já começa a ter aqui, a perder alguma daquela cor retinta. No vídeo não dá para ver aqui, ele já não é tão forte assim, mas continua com uma cor bastante carregada, uns sabores imensos à fruta preta, já bastante madura. Tem também já uma grande evolução aqui também de especiado, de algum chocolate, alguma folha de tabaco. É um vinho bastante incrível, como já vos disse, ele deve ser aberto e bebido imediatamente na semana a seguir. Ele vai muito bem com algumas sobremesas e também com queijo de pasta mole. Há quem diga até que se consegue fazer uma refeição com queijo da Serra e uma garrafa de vinho do Porto. Eu já experimentei e realmente é incrível esta combinação. E então fica aqui a sugestão para esta semana, este Casa de Santa Eufémia Vintage 2003. Ele ainda se encontra à venda aí em algumas casas, embora seja um vinho já com 20 anos. Tem uma relação espetacular preço-qualidade e é a sugestão então para esta semana nesta categoria icónica de vinhos do Porto. Muito obrigado e até para a semana.